E aí, comprar um imóvel é um dos maiores passos na vida de muita gente, né? Mas olha, o caminho até as chaves na mão pode esconder algumas armadilhas. E é por isso que hoje a gente vai mergulhar fundo no checklist de documentos que todo mundo precisa ter na ponta do lápis para fazer um negócio seguro e, principalmente, sem nenhuma surpresa desagradável. Pensa bem, comprar a casa própria é, para muitos, a realização de um sonho. Mas imagina só a cena. Depois de todo o pago, de repente se descobre uma dívida antiga que agora é responsabilidade de quem comprou. Ou, pior ainda, que a pessoa que vendeu não era a verdadeira dona. Pois é, sem o cuidado certo, essa grande conquista pode sim virar um tremendo pesadelo. E o que separa um bom negócio de uma dor de cabeça sem fim? A resposta é simples: a documentação. É ela, a papelada certinha, que vai ser a grande muralha de proteção. Pode encarar o que a gente vai conversar aqui como um guia definitivo para navegar por esse processo com total segurança. Então vamos começar pelo começo, pelo documento mais importante de todos. Pensa nele como se fosse o DNA do imóvel, sabe? Aquele código de identidade único que conta absolutamente toda a história da propriedade. E esse documento é a famosa matrícula do imóvel. É nela que está registrada a vida inteira da propriedade, quem foram os donos, se teve alguma reforma, as medidas exatas do terreno, tudo, absolutamente tudo. É tipo a certidão de nascimento e o histórico completo, tudo num lugar só. Mas não é só pegar a matrícula e pronto. Tem 3 verificações que são cruciais. A primeira, ela está atualizada? Tem que ser uma versão emitida no máximo nos últimos 30 dias. Segundo, tem alguma pendência ali? Algum bloqueio judicial, por exemplo? E terceiro, o mais importante de tudo, a pessoa que está vendendo o imóvel é, de fato, o nome que aparece como proprietário no papel? Isso é fundamental. Ok, com o DNA do imóvel em mãos, a gente vai para a próxima fase da nossa investigação: a caça às dívidas ocultas. Sabe aquelas pendências que podem fazer com que um débito do antigo dono, de repente, vire um problema para quem acabou de comprar? É disso que a gente está falando. O primeiro grande risco que pode aparecer é a tal da penhora. O que é isso? Acontece quando o imóvel foi usado como garantia em algum processo na justiça. Comprar um imóvel penhorado significa que, lá na frente, ele pode ser tomado para pagar a dívida do antigo proprietário. Olha o perigo. Outro fantasma bem comum é a hipoteca. É um mecanismo parecido com a penhora, onde um imóvel está lá, servindo de garantia para um empréstimo. Se essa dívida não for quitada antes da venda, adivinha só para quem o problema é transferido? Exato, para o novo comprador. Então, como se proteger de penhoras, hipotecas e outras encrencas? A resposta está neste documento aqui, a Certidão de Ônus Reais. Pensa nela como um escudo protetor, um raio-x completo que mostra se existe qualquer dívida ou restrição amarrada ao imóvel. É a garantia de que se está comprando um bem livre e desimpedido. E este ponto aqui pega muita gente de surpresa. Algumas dívidas, como IPTU e condomínio, não estão ligadas ao CPF da pessoa. Elas grudam no imóvel. O que isso significa na prática? Se o vendedor deixou débitos para trás, a responsabilidade de pagar passa a ser de quem compra. Por isso, é indispensável exigir as certidões negativas que comprovem que está tudo quitadinho. Beleza, até agora nosso foco foi todo no imóvel. Mas a análise não para por aí não. É tão importante quanto investigar quem está vendendo e se a construção está toda certinha com a lei. Vamos ver como fazer isso. Analisar o vendedor é um processo metódico, quase um trabalho de detetive. O passo 1 é o básico do básico, confirmar a identidade com RG e CPF. Passo 2, a certidão de estado civil. Por que isso é importante? Para saber se o cônjuge também precisa assinar a venda. E o passo 3, as certidões negativas, que vão mostrar se o vendedor tem algum processo na justiça que possa, no futuro, invalidar o negócio. Certo? O vendedor parece estar limpo. E a casa ou o apartamento? A pergunta de $1 milhão aqui é: a construção está devidamente regularizada lá na prefeitura? E quem responde essa pergunta são 2 documentos principais. O primeiro é o ABITS. Pensa nele como um selo de aprovação da prefeitura, dizendo que a obra seguiu o projeto e que o lugar é seguro para morar. O segundo é a planta do imóvel, que garante que não fez nenhum puxadinho ou reforma irregular. Ok, tudo foi verificado, o contrato está assinado, as chaves estão na mão, a compra terminou, certo? Errado! Agora vem a etapa final, a mais importante de todas, que é o que de fato transforma alguém em dono do imóvel perante a lei.
E essa etapa é o registro do imóvel. Muita atenção aqui, porque é onde muita gente escorrega. Nem o contrato de compra e venda, nem a escritura pública transferem a propriedade. O que transfere de verdade é este ato oficial feito lá no cartório de registro de imóveis. É ele que atualiza a matrícula com o nome do novo dono. É o carimbo final que vale. Então, anota aí a regra de ouro do mercado imobiliário. Só quem registra é dono. Aquele contrato de gaveta, escritura, nada disso torna alguém proprietário legalmente. Sem o registro na matrícula, mesmo que a pessoa já tenha pago até o último centavo, para a lei, o imóvel ainda não é dela. A consequência de pular qualquer um desses passos é bem séria. O alerta aqui é direto e reto. Se faltar qualquer um desses itens, pode haver dor de cabeça ou até prejuízo financeiro. É a linha que separa um sonho realizado de um problema que pode se arrastar por anos e anos. E isso tudo nos leva à grande lição de hoje. Um imóvel bom de verdade não é só aquele que é bonito ou bem localizado. Um imóvel bom, para valer, é um imóvel regularizado. Essa é a base, o alicerce de um investimento seguro e que vai trazer tranquilidade. Por isso, antes de assinar qualquer papel, de bater qualquer martelo, a pergunta final que fica é essa: a documentação do imóvel dos sonhos está tão sólida quanto a fundação dele? Porque, no fim das contas, uma casa linda com uma papelada frágil é um castelo de areia. Pense nisso.